Você já julgou alguém pela aparência e depois descobriu que aquela pessoa não era nada do que aquilo que você estava criando sobre ela? Provavelmente você já escutou várias pessoas falando: não julgue pela capa, não julgue a aparência. Mas a questão aqui é que provavelmente você vai continuar julgando pessoas pela capa, pela aparência, por aquilo que você acha que elas são, baseado no pouco que você pode conhecê-la. O problema aqui não é que você está julgando alguém pela aparência. Muitas vezes isso é importante. Às vezes isso te permite tomar uma decisão mais rápida. A questão passa a ser um problema quando você começa a julgar as pessoas pela capa e induzir que aquela pessoa é aquilo que você, na primeira hipótese, formulou. Na primeira vez que você olha para alguém, você vê alguns fenômenos dela, vê algumas coisas dela ali, e você interpreta que ela é uma pessoa, por exemplo, perigosa, por exemplo, chata. Só que se você mantiver isso como aquilo que a pessoa é, as suas atitudes podem fazer com que você a trate de uma maneira que não seria interessante. Por quê? A gente pode julgar pela capa, mas talvez a gente comece a tratar aquelas pessoas que a gente julga de maneira negativa ou até de maneira positiva mais do que poderia. Por exemplo, se eu olhar para alguém em 10 segundos, não tem como. Eu vou acabar formulando algumas coisas sobre aquela pessoa. Eu vou formular se ela é chata, se ela é legal, se ela poderia gostar de mim, se ela poderia não gostar de mim, se ela é uma pessoa fácil de lidar ou se ela é uma pessoa difícil, se ela tem ego alto ou não. Esses julgamentos eu vou acabar fazendo. Só que eu tenho que entender que isso é a primeira percepção e hipótese que eu criei sobre ela. O problema é quando você pega essas percepções que não têm tantos fundamentos assim e trata aquilo como uma certeza absoluta. Por exemplo, se eu tratar alguém como uma pessoa fechada, talvez eu possa ficar afastado dela. Só que o fato de eu ficar afastado é eu introduzindo um comportamento, eu agindo de uma maneira baseado na interpretação que eu fiz de que ela é fechada. Se eu interpreto que ela é aberta, talvez o comportamento que eu tomasse fosse outro. Então, o problema não está em você fazer um pré-julgamento. O problema está no comportamento que você vai adotar frente àquela percepção que você criou daquela pessoa. Só que muita gente trata a percepção, a hipótese, aquilo que eu acho que a pessoa é, como uma certeza do que ela é. Se ela tem valor, se ela tem resultado, se ela merece o meu respeito. Então a questão é, cuidado para que você não julgue alguém pela capa e introduza um comportamento como se você soubesse exatamente quem é a pessoa. Se você não conhece a pessoa, trate aquilo como uma hipótese. Bom, baseado na minha intuição, baseado na minha percepção, baseado no contexto, baseado nas ações que eu vi dessa pessoa, eu atualmente acho que ela é uma pessoa mais fechada. Claro que você não precisa formular tudo isso na cabeça, as coisas são muito rápidas. O ponto é, entenda que mesmo que você julgar alguém pela capa e tiver que tomar uma decisão frente a isso que você percebeu, entenda que aquilo não é uma hipótese. Às vezes a gente tem que fechar uma hipótese muito rápida. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão muito rápida. E às vezes sim, a gente vai julgar alguém pela capa. Mas não faça daqui a capa da pessoa impeça de que você a trate de uma maneira que talvez desse mais ferramentas para que ela pudesse se mostrar. Tem pessoas que provavelmente você já conheceu que eram super fechadas, que tinham aquela cara fechada, que pareciam ser o bambambam de tudo. Mas quando você conheceu aquelas pessoas, elas se tornaram muito próximas de você. E, cara, imagina se você não tivesse dado a chance de conhecer essas pessoas que você, à primeira vista, julgou mal. E talvez você seja uma dessas pessoas que a sua primeira camada, a sua aparência principal, ou o seu jeito, o seu olhar,
a forma como você age dia a dia façam com que as pessoas te julguem mal. E, infelizmente, alguns mecanismos humanos, muitos dos que eu trago aqui, são exatamente assim. Eles acontecem, mesmo que a gente ache que isso é errado, mesmo que a gente seja prejudicado por eles, eles vão acontecer. A questão é, frente a eles acontecendo, como que eu interpreto isso melhor? Ou como eu tiro proveito disso melhor? Por exemplo, se você é uma pessoa mais séria, talvez uma parte do que você pode fazer é tentar tornar a sua linguagem corporal ou a forma como você se porta aos ambientes de uma maneira mais aberta. Talvez abrir um sorriso, talvez usar uma roupa mais clara, talvez você olhar de uma forma mais doce para as pessoas. Ou talvez você não precise de nada disso, talvez você queira simplesmente viver e tá tudo bem. Mas a questão é, as pessoas julgam a gente pela aparência, isso vai continuar acontecendo. As pessoas muitas vezes não têm a consciência de separar o que é a aparência daquilo que é o valor de alguém. Então, muito provavelmente, alguém vai definir o seu valor baseado na percepção que ela teve de você. E tá tudo bem. Tudo bem no sentido de que isso não é bom, mas acontece. Então vamos lidar com isso, entendendo que, não controlamos aquilo que a pessoa vai pensar sobre a gente. Podemos inferir algumas coisas para que ela perceba a gente melhor, mas mesmo que a gente perceba aquela pessoa melhor, não significa que a gente vai ser bem percebido. Algumas pessoas podem interpretar algumas coisas nossas boas, outras podem interpretar de uma maneira negativa, outras podem nem perceber o que você está fazendo. Por exemplo, olha, eu vou te olhar de uma forma que vai gerar uma abertura, talvez. Eu te olho, talvez, não com uma cara assim, te olho mais aberto. Na minha visão, eu estou fazendo algo que talvez mexa na sua percepção do que você vai perceber sobre mim. A questão é, talvez você nem perceba. Isso vai continuar acontecendo. Então, não deixe que a percepção negativa do outro sobre você, sobre aquilo que eles acham que você é, te influencie. E da mesma forma, toma cuidado para não julgar de maneira errada e fechar portas rápido demais do que aquilo que você poderia fechar. E ao mesmo tempo, muito cuidado com um conselho que é aquele de não julgar pela capa, sendo que algumas situações é importante que você julgue, porque você precisa tomar uma decisão que, se você julgar mal, você pode dar abertura demais a uma coisa que traz risco. Mas a questão é, na maioria dos casos cotidianos, o risco é muito pequeno. Não é um risco de ser morto mais, embora exista. Mas na maioria dos casos, não é sobre esse risco que você vai estar correndo. Às vezes está você gastar 5 minutos numa conversa ali, que é uma conversa que você vê que não vai levar para um lugar que você quer que leve. Mas a questão é, cuidado com conselhos que parecem que você entendeu, como, por exemplo, não julgue alguém pela capa, sendo que por trás desse conselho tem fenômenos que são importantes, tem fenômenos que vão continuar acontecendo, tem fenômenos que você pode controlar. Então, essa é uma percepção que pode te ajudar a agir melhor no seu cotidiano.